Hoje eu gostaria de convidá-los para a gente bater um papo sobre libido. É muito comum no consultório a gente receber pacientes que chegam e falam: doutor, tô broxando, meu tesão não é mais o mesmo, não tenho mais a libido que eu tinha quando eu era mais jovem, tem alguma coisa errada comigo? Tem, às vezes não tem, e é isso que eu quero conversar com vocês hoje, algumas causas para a perda da libido. Meu nome é Pedro Padovani, eu sou médico urologista, cirurgião, especializado em uro-oncologia e andrologia. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas causas da perda de libido que afetam o homem e são tão corriqueiras no dia a dia e que trazem esse paciente para o nosso consultório. A primeira causa que a gente sempre precisa investigar é a parte hormonal desse paciente. O paciente vai conversar com a gente e a gente vai dosar a testosterona. Testosterona que é o hormônio masculino, e esse hormônio masculino que é o responsável por nos dar o nosso trofismo muscular, o nosso libido, o tesão. Ele é o hormônio que mexe com a nossa ereção, que vai facilitar a nossa ereção. E a gente sabe que a partir dos 35, 40 anos, os homens vão diminuindo e tendo uma queda gradativa dessa testosterona. Por volta de 1% da testosterona é perdida ao longo do passar dos anos a cada ano. Então a gente vai dosar testosterona, vai investigar a tireoide desse paciente, vai dosar prolactina, que tem a ver com sono do paciente, tem a ver com outras alterações que podem interferir nessa parte hormonal. Segunda causa que a gente precisa conversar sobre esse paciente, que é muito comum, principalmente hoje no mundo de ansiedade extrema, são as causas psicológicas e psicogênicas. O paciente chega, a gente dosa a testosterona, dosa os hormônios, está tudo bem, mas na hora que você vai conversar com esse paciente, o cara não está dormindo, o paciente está se alimentando mal, é um paciente sedentário, não faz atividade física. Você pergunta para ele: você ouve o WhatsApp na velocidade 1,5, 2? Ouço. Ou seja, esse paciente está num ciclo de ansiedade extrema. A gente sabe que o paciente tem uma ereção de qualidade, ele tem que estar com o sistema nervoso simpático acalmado, ele não pode ter uma descarga de adrenalina, ele tem que estar relaxado. E essa ansiedade gera uma descarga de adrenalina que faz uma vasoconstrição. Inclusive eu vou fazer vídeo aqui no canal explicando como que funciona a fisiopatologia da ereção para vocês entenderem um pouquinho mais sobre todos esses mecanismos. Mas a gente sabe que ansiedade, depressão, causas psicológicas e psicogênicas são causas importantes na perda de libido que a gente também precisa tratar no consultório. Terceira causa, relacionado também com a parte psicológica e psicogênica, são as causas neurológicas, né? Pacientes com um pouquinho mais de idade que estão mais sujeitos a ter alterações neurológicas e doenças neurológicas como AVC, que é o nosso popular derrame, esclerose múltipla, Alzheimer, doença de Parkinson. Isso mexe com a arquitetura e com a alteração neuronal, e a gente sabe que a libido está relacionado sim com o sistema límbico, o sistema simpático, parasimpático. Então esses pacientes precisam de uma investigação clínica para descartar causas neurológicas também que podem influenciar na perda de libido desse paciente. Relacionado a isso, hoje em dia, uma quarta causa que tem chamado bastante atenção por conta da facilidade do consumo desse tipo de vício, eu chamaria até de um vício, que é o vício em pornografia. Muitos homens hoje em dia substituem o desejo natural com aquele parceiro ou com a parceira por um vício em pornografia. Eles precisam consumir cada vez mais pornografia para satisfazer esse tesão, satisfazer essa libido, descarregar essa energia sexual. E isso acaba tomando conta do que seria o natural, daquela pessoa se relacionar com a pessoa amada na hora de ter o tesão, de ter o libido, aquilo não encaixa mais para ele, por conta da pornografia. Pessoa que precisa de cada vez mais pornografia, uma pornografia cada vez mais excessiva, uma pornografia cada vez mais, digamos assim, extravagante. Isso acaba deixando aquela pessoa precisando sempre mais, sempre mais, sempre mais. E quando ele quer ter uma relação sexual casual, normal, teoricamente, ele não consegue. Então, precisamos trabalhar um pouquinho mais o vício em pornografia. Também existem muitos trabalhos hoje em dia conversando e falando sobre isso. Vou fazer um vídeo no canal também falando só sobre a pornografia, como isso interfere na nossa mente, gatilhos que isso desperta, como isso faz o paciente se tornar uma pessoa muitas vezes depressiva, insegura. E, no final das contas, é uma das causas de perda de libido, porque um vício acaba substituindo uma coisa que era para ser natural. Então, pornografia em excesso é uma causa muito importante da perda de libido hoje em dia no consultório. Quinta causa, medicações. Muitas vezes o paciente chega no consultório, ele acha que a perda de libido dele é por alguma coisa hormonal, psicológica. Quando a gente vai fazer a anamnese, que é aquela história do paciente, o que ele sente, o que ele toma de medicações, muitas vezes tem muita medicação que pode interferir na libido.
principalmente medicações neurológicas e psiquiátricas. Então, se esse paciente já faz o acompanhamento neurológico psiquiátrico, precisa ser investigado qual a medicação que ele toma, para a gente conversar com o psiquiatra dele, com o neurologista dele, às vezes até com o cardiologista. Algumas medicações cardiológicas podem causar disfunção erétil, é o próximo tópico que eu vou falar em relação à libido, mas essa interação com outros especialistas é muito importante para a gente poder ajudar o paciente no final das contas, e todas elas também podem ter uma relação com a perda da libido. Outra causa muito relacionada à perda de libido, que o paciente não sabe se é causa, consequência ou causa, é a própria disfunção erétil em si. Aquele paciente que uma vez foi namorar, estava cansado, estava nervoso, broxou. Aí o cara fica com aquilo na cabeça, ele vai de novo, brocha de novo. Aquilo entra na mente do paciente, muitas vezes ele evita procurar parceiro ou parceiro para ter uma nova relação com medo dessa nova falha. Isso acaba se tornando um ciclo. Não sei se você se identifica com isso, muitos pacientes talvez assistindo o vídeo vão se identificar. Se você é um deles, escreve aqui embaixo para a gente conversar sobre isso. Mas a própria disfunção erétil, por N causas, e aí a gente vai fazer vários vídeos falando de várias causas de disfunção erétil, tratamento, como fazer o diagnóstico, tudo isso a gente vai conversar porque é uma patologia e é uma doença, digamos assim, que afeta muito a vida sexual dos pacientes. Mas resumindo, disfunção erétil também é uma causa de perda de libido, muito pelo bloqueio e autossabotagem, o autobloqueio que o paciente faz com ele mesmo por conta de um episódio de disfunção erétil. Então, tratar a disfunção erétil de uma forma adequada, muitas das vezes melhora a libido do paciente e do casal. Então essa é uma causa importante também da perda da libido. Uma outra causa de perda de libido, aí não tanto do dia a dia do consultório, mas às vezes eu atendo pacientes que têm sim essa perda de libido, e na investigação a gente descobre, são os pacientes que fazem abuso de substâncias. Seja essas substâncias álcool, drogas, anabolizantes. Hoje em dia está muito frequente o uso de anabolizantes, seja por médicos que acabam prescrevendo de uma forma, digamos assim, um pouco abusiva esses hormônios, falando que é uma terapia de reposição hormonal, quando na verdade ele está dopando e prescrevendo anabolizante para os pacientes que muitas vezes na ignorância não sabem. Esses anabolizantes vão mexer com todo o ciclo hormonal. Se você dá anabolizante para o seu paciente ou dá um hormônio em excesso para o seu paciente, o testículo dele vai pensar, tem alguém já me dando isso pronto. Quando você cessa esse estímulo de anabolizante, o seu corpo não está preparado para voltar a produzir a testosterona, que é o primeiro fator lá, a queda hormonal. Então isso vai interagir, o paciente vai ter uma perda da testosterona, vai perder o tesão, vai perder o libido, vai perder a ereção. Então você percebe que isso tudo está interligado, uma coisa está interligada com a outra. Então não é um instalar de dedos que vai se resolver. O paciente precisa procurar ajuda porque realmente tudo isso está interligado. Então você aí fez uso de bomba na academia porque ouviu um colega falar que ia ficar forte, o tesão ia aumentar, realmente. Mas talvez você esteja pagando as consequências de ter feito uso de alguma medicação sem prescrição, sem acompanhamento adequado. O álcool, não preciso nem falar, né? A gente precisa falar, na verdade, porque muitas pessoas não têm conhecimento disso. O excesso, o consumo excessivo de álcool, no começo você perde aquela desinibição, consegue ficar um pouquinho mais soltinho, mas no final das contas ele deprime o sistema nervoso central. Isso vai interferir tanto na ereção quanto na libido. E drogas abusivas, maconha, cocaína, êxtase, hoje em dia muitas festas e baladas, o consumo de MD, êxtase, é uma coisa exorbitante. Tudo isso, no final das contas, vai mexer com todo o sistema nervoso central e causar toda essa dificuldade que os pacientes muitas vezes procuram no consultório. E aí uma última causa também que a gente precisa levar em conta são umas causas individuais de cada paciente, né? Cada paciente tem a sua vida, tem a sua rotina, tem o seu dia a dia. Então, às vezes o paciente chega falando que está com perda de libido, o hormônio está normal, não usa droga, faz exercício físico, tá tudo bem, mas você pergunta para ele, e aí? Pô, doutor, mas a química com a minha parceira não é mais a mesma, eu tô cansado no meu relacionamento, ou tem um pai com uma doença que ele tá preocupado e a cabeça dele tá em outro lugar e ele não consegue ter relação com a parceira ou com o parceiro. Então, também pesquisar causas sociais do paciente, econômicas. Às vezes o cara perdeu o emprego e não tem como pagar a conta no dia a dia. Então essas causas mais, digamos assim, individualizadas também precisam ser colocadas em pauta, né? O seu médico precisa conversar com você sobre coisas do seu dia a dia, conversar diretamente com você sobre o que está acontecendo.
Talvez ele foque muito na parte técnica e esqueça um pouquinho da parte mais pessoal, a pessoa, o paciente que está na frente dele. Então isso também é uma causa comum. Às vezes a gente vai esmiuçando, conversando com o paciente, a hora que quebra o gelo você percebe que tem alguma causa mais, digamos assim, social e mais individualizada do paciente. Vendo essa parte social individualizada do paciente, você percebe que todos esses fatores, toda essa lista que eu falei das causas de perda de libido, elas se conversam, elas se entrelaçam. Então a gente precisa conversar com o paciente, ver caso a caso, ver cada uma delas e, de acordo com o seu perfil e com o que está acontecendo, traçar um plano adequado, ajudar a restaurar toda essa perda da libido que a gente chama, porque a vida sexual da gente realmente é uma coisa muito prazerosa, né? É um dos prazeres da nossa vida e precisamos cuidar dela, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido bastante para vocês, que muitos de vocês talvez tenham se identificado. Deixem nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e aguardem novos vídeos sobre disfunção erétil, pornografia, toda essa parte sexual e urológica como geral, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Amém.